Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript, tá? Bem, o que vamos ver nessa aula? Nós vamos falar sobre condições, gente. E condições, eles são fundamentais em programação, por quê? Porque nós utilizamos eles para controlar o fluxo do nosso código, tá bom? Bem, então, nós vamos explorar cada um deles. Eu vou vir aqui, tá? Na nossa pasta JavaScript, e eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de condições. Dentro dela, eu vou criar um arquivo, tá? Chamado index.html, que é a nossa página principal, tá bom? Bem, dentro da pasta condições, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de JS, de JavaScript. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo JavaScript, que eu vou chamar de script.js, tá bom? Lembrando, gente, o nome do arquivo, você pode dar o que você quiser, tá? Agora, se eu quero que seja um arquivo HTML, eu tenho que colocar a extensão .html. Se eu quero que seja um arquivo JavaScript, eu tenho que utilizar a extensão .js, tá? Bem, dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta e eu vou encontrar a pasta que nós criamos, condições, e dentro dele eu vou abrir o que? Nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal. Bem, ele abri aqui no navegador, tá bom? O que eu vou fazer? Puxar um pouquinho mais para cá. Vou abrir aqui o F12, tá? Ainda nós não temos nada aqui, tá, gente? Vou tirar o F12 aqui. Não temos nada aqui porque nem a estrutura básica de uma página web a gente trouxe ainda. A gente aprendeu sobre a estrutura básica de uma página web na nossa primeira aula de HTML, tá? Então, nós passamos por cada linha, por cada elemento, a gente viu o que vai na cabeça, né, no cabeçalho de um documento de uma página web, a gente viu o que vai no corpo de uma página web. Além disso, a gente viu algumas extensões que eu acho útil a gente ter no na nossa IDE, tá? Para nos ajudar e facilitar o nosso dia a dia. Dito isso, bora lá. Vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim a estrutura básica de uma página web, tá? Então, eu não preciso digitar porque ele já traz para mim, tá? Bem, a gente já aprendeu sobre isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui de inglês e vou colocar para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender, tá? Que a minha página, ela está em português do Brasil. E eu vou mudar o título da aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai falar sobre condições em JavaScript. Bem, salvei, vou recarregar minha página. Podemos ver que nós temos aqui o T, tá? Não temos nada no corpo da nossa página, não é porque não temos nada no corpo da estrutura da nossa página, tá? Bem, eu tenho aqui um arquivo externo, eu tenho aqui um arquivo JavaScript, tá? E eu quero interligar esse arquivo ao meu arquivo HTML. Eu quero que ele esteja interligado. Como é que a gente faz? A gente aprendeu isso, tá? A gente utiliza aqui o elemento script, utiliza o atributo scr, tá? E passamos do que o caminho. Então, eu tenho que entrar na pasta JS para encontrar o meu arquivo JavaScript. Então, bora lá. Eu entro aqui na minha pasta JS e dentro dele eu procuro o arquivo JavaScript que eu quero interligar a essa página, tá? Bem, qual que eu quero interligar? O script.js. Bem, salvei, recarreguei, agora está tudo interligado, tá? Bem, eu vou vir aqui, vou apertar o F12, tá? Para que a gente possa abrir aqui o nosso console e vamos para a aula de hoje. Bem, vamos aprender a estrutura básica, tá? De condicionais. A gente tem, gente, um carinha chamado if, que significa se, tá? Como é que ele funciona? O if, gente, ele executa um bloco de código se uma condição ela for verdadeira. Então, se algo for verdade, a gente entra dentro daquele if, tá? Dentro do bloco daquele if. Se não, não vai entrar, tá? Então, bora lá. Suponhamos que eu crio aqui uma variável chamada idade e eu vou atribuir o valor 18 para ela, tá? E aí, eu vou fazer aqui uma verificação. Se a idade ela for maior ou igual a 18, tá? Eu quero que ele faça algo. O que eu quero? Eu quero que ele imprime para mim no meu console, no console.log, lá no meu navegador, você é maior de idade,
tá? Bem, bora lá. Se idade, o que tem dentro de idade? O valor 18. Então, 18, ele é maior que 18? Não, ele não é maior que 18. Mas 18, ele é igual a 18? Ele é igual a 18. Então, isso aqui me retorna o quê? True. Então, isso aqui é o quê? É verdade. Se isso é verdade, ele vai executar o que está aqui dentro, que é o quê? Você é maior de idade. Então, podemos ver que ele imprime. Se eu colocar aqui 17, 17 não é maior que 18 e ele não é igual a 18. Então, isso aqui me retorna o quê? Falsa, tá? Então, isso aqui não vai ser imprimido. Por quê? Porque ele não entra aqui, tá? Ele só entra no if se a condição for verdadeira. Tá vendo? Então, podemos ver que nada foi imprimido. Por quê? Porque isso aqui não é verdade. Então, ele não entra aqui, tá? Então, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês é como o if ele se comporta. Então, o if, ele vai executar o bloco, tá? Do código, se uma condição que ela for verdadeira. Se isso aqui for verdade, tá? Bem, eu vou comentar aqui. E bora lá. Além do if, nós temos um carinha chamado else, tá? Isso aqui significa o quê? Se não, tá? Então, se isso aqui não for verdade, quer dizer que ele vai cair no else, tá? Então, como é que o else, Jéssica, ele se comporta? O else, ele executa quando a condição do if é falsa. Então, se isso aqui não é verdade, então faça isso aqui, tá? Se isso não é verdade, então faça isso. Fica mais simples de entender, né? Então, bora lá, faz de novo, ó, olha. Se a idade ela for maior ou igual a 18, vou copiar isso aqui, você é maior de idade. Else quer dizer, se não, se você não é maior de idade, então você ainda é um adolescente. Vou colocar aqui, ó, você ainda não é maior de idade, tá? Então, vamos mudar, vamos deixar aqui 18, tá? 18 é maior que 18? Não, mas 18 ele é igual a 18. Então, isso aqui vai retornar true e isso aqui, retornando true, ele vai o quê? Ele vai entrar aqui, porque o if, ele executa um bloco de código se uma condição for verdadeira. Então, ele entra aqui se a condição for verdadeira. Bem, então, vamos lá, vamos rodar e vamos imprimir. Você é maior de idade. Agora, eu mudo aqui para 17. 17 é maior que 18? Não é maior que 18. 17 é igual a 18? Não é igual a 18. Então, ele retorna aqui falso. Quer dizer que ele não entra aqui e ele cai aqui no else, tá? Quer dizer que isso aqui foi falso? Então, eu faço isso aqui para mim. Você ainda não é maior de idade. Você ainda não é maior de idade. Tá vendo? Então, tente entender como as coisas funcionam, tá bom? Se você for o if, tá? Ele só vai executar o bloco de código condição ela for verdadeira. Já no else, ele executa quando a condição no if ela é falsa, tá? Bem, disso, tá bom, gente? A gente tem o else if, tá? Que significa o quê? Bem, significa se não, sim, tá? Bem, bora lá. O else if, gente, ele vai testar múltiplas condições em sequência. Por exemplo, tá? Bora lá, vamos fazer aqui uma condição. Vou criar uma variável chamada nota e eu vou colocar aqui o valor 9, tá? Bem, quanto maior a nota do aluno, melhor o aluno se saiu, não é verdade? Estou falando isso que eu quero que vocês pensem isso comigo, porque antes de a gente criar um código, a gente tem que analisar a situação, tá? Então, quanto maior a nota dele, melhor ele foi. Então, bora lá. Eu vou começar pela maior, tá? Então, se
a nota ela for maior ou igual a 9, eu vou imprimir para ele. Excelente, tá? Bem, eu quero fazer outra questão, tá? Eu quero ver múltiplas condições, eu quero testar várias coisas. Eu quero ver se a nota ele for maior ou igual a 9, ou se a nota for maior ou igual a 7. Eu tenho outras condições aqui. Então, eu vou utilizar o quê? Se não, se, que é o if, tá? Se não, se, e eu vou colocar aqui. A nota, ela é maior ou igual a 7? Opa. Se a nota for maior ou igual a 7, então, é bom, tá? A nota é boa. Bem, se não, se a nota for maior ou igual a 5, eu vou dizer que ele está em recuperação, tá? Bem, se não, ele está reprovado. Bora lá, vamos entender aqui a lógica por detrás, tá? Bem, aqui no meu contexto, o aluno que ele tirou uma nota, que tirou 9 para cima, ele foi excelente. É um aluno que está acima da média. Que tirou de 7 para cima, né? Então, nesse caso, de 7 a 8, ele tá bom, ele tirou uma boa nota. O aluno que tirou de 5 a 6, ele está em recuperação, tá? Porque aqui a média é 7, tá? Bem, então, de 5 a 6, ele está de recuperação. O aluno que tirou menos que 5, quer dizer que ele tirou 4, 3, 2, 1 ou 0, tá? Ele está reprovado, tá? Essa aqui é a minha lógica. Então, veja só, eu comecei do maior para o menor. E aí eu quero que vocês tentem entender por que eu não comecei do menor, tá? 5, 7, 9. Tenta pensar aí, tá? Mas por enquanto vamos fazer aqui a verificação. Bem, eu atribuí para dentro da nossa variável nota o valor 9. Então, 9, ele é maior que 9? Não, ele não é maior que 9, mas 9, ele é igual a 9. Então, isso aqui me retorna true, então eu vou imprimir excelente, tá? Tá? A mesma coisa se eu colocasse aqui 10, gente. 10 é maior que 9, então ele vai imprimir excelente. Bem, vamos lá. Vou colocar aqui o valor 8, tá? Bem, 8 é maior que 9? 8 não é maior que 9. 8, ele é igual a 9? Ele não é igual a 9. Então, aqui retorna false. Ele não entra aqui, ele cai no meu else, tá? Mas não é um simples else, é um else com if. Então, se não, se, já que a nota ele não é 9 e não é maior que 9, verifique então se a nota ele é maior ou ele é igual a 7. Então, verifica se 8. 8 ele é maior que 7. 8 é maior que 7. Então, isso aqui já me retorna true. E ele vai imprimir o quê? Bom. Tá? Lembrando, gente, se agora eu volto aqui e coloco 9, essa primeira condição aqui já é válida. Então, ele cai nele e não vê os demais, tá? Então, excelente. Bem, agora lá, eu vou colocar aqui o valor 5 agora, tá? 5, ele é maior, ou ele é igual a 9. Lembra, gente? Ó, primeira coisa que a gente tem que aprender em programação, como é que o código ele roda, como é que o compilador ele lê o nosso código. Gente, da esquerda, ó, o nosso código é lido da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá bom? Então, começa lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quando ele encontra comentário, o compilador ele ignora o comentário, tá bom? Então, ele, na verdade, ele vai ignorar isso, vai pular essa linha que sai em branco e ele vai vir para cá. Então, ele vai ler daqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, por isso que ele sempre começa daqui.
tá? Da esquerda, vindo para a direita, de cima para baixo, tá? Então, então ele verifica se a nota 5 ele é maior ou ele é igual a 9. 5 não é nem maior, nem é igual a 9. Então, ele retorna aqui falso. Ele vem para a segunda verificação. 5, ele é maior ou ele é igual a 7? 5 não é maior, nem é igual a 7. Então, ele retorna falso, vai para a terceira verificação. 5, ele é maior que 5? 5 não é maior que 5. Porém, 5 ele é igual a 5. Então, ele retorna true e aí ele vai imprimir recuperação. Tá? Bem, se eu coloco aqui, valor 2, não vai passar nessa, não passa nessa, não passa nessa. Então, isso é falso. Já que retornou falso, ele cai aqui no else, tá? Se não, reprovar. Ok? Agora eu vou falar para vocês. Vou mostrar, na verdade, na prática. Tá? Vou deixar sem esses valores, tá? Vou colocar aqui o valor 9 novamente. O aluno que tirou 9, ele é um aluno excelente, tá? Vou mudar aqui. Vou comentar, aí depois eu só apago. Ele é um aluno excelente, não é verdade? Então, eu espero que ele caia aqui. Bem, eu explicando para vocês que o código roda da esquerda para a direita, de cima para baixo, vocês acham que ele vai chegar até aqui? Bem, quem disse que não acertou. Por quê? Porque ele chegar aqui, ele já vai passar nessa primeira condição. E quando ele passa na primeira condição, ele não vê as demais, tá? Então, se nota ele for maior ou igual a 5, o aluno está de recuperação. 9 é maior que 5, ele é maior que 5, então isso aqui cai true e vai me ser imprimido recuperação, tá? Então, veja só o pensamento nosso está certo. O aluno, ele tirou uma nota 5, ele estaria o quê? Reprovado, né? Porém, estaria em recuperação. Porém, aqui a gente teria que fazer uma nova, teria que mudar a lógica aqui, tá? Da verificação. Então, dito isso, o certo, na verdade, é começar aqui o quê? De cima, do maior para o menor, para que a gente tenha o resultado esperado, tá? Senão, a gente teria que mudar a lógica no nosso if. Quando eu falo isso, gente, é para que vocês possam, para que vocês possam pensar, né? Antes de trabalhar com a lógica, né? Tentar estruturar na cabeça de vocês, né? Antes de colocar no código. Por quê? Porque quando você estrutura, né? Você consegue pensar, raciocinar melhor, evita ter erros, tá? Ou de tipo, ficar tipo, mas por que ele não tá caindo em tal lugar? Porque o código ele lê da esquerda para a direita, então quando ele fez a verificação, ele já passou na primeira verificação, então ele não chegou até onde você ia chegar, entendeu? Então aí às vezes você vai ter que mudar ou estruturar melhor aí a sua lógica, tá? Mas aí tudo é prática, gente. Com o tempo a gente vai praticando e a gente vai chegando a isso, né? O que na verdade eu quero que a gente pense nesse momento, o quão importante é a estruturação da nossa lógica para poder estar trabalhando com if e else, tá? Bem, agora que a gente já viu if, else, if e else, bora continuar, bom? A gente pode trabalhar com if, else, enfim, tá? Utilizando, gente, né? Não só com if, else, mas também com os demais com condições, tá? Trabalhando com operadores de comparação, tá? E aí eu vou pedir para vocês prestar um pouco mais de atenção nessa parte aqui, tá? Porque no JavaScript nós temos dois tipos de operadores de comparação que são iguais, só que funcionam de maneira diferente, tá? Como assim, Jéssica? Bem, o primeiro operador que a gente vai trabalhar, tá? É o operador de igual. Vou colocar aqui, vou comentar, vou colocar aqui. O igual, tá? Bem, qual é o
qual é o significado? Igual. Ele vai observar o valor, tá? E aí eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Se eu colocar aqui, ó, console.log, eu já vou imprimir, tá? A verificação. Então, ele vai me retornar um valor lógico, tá? Verdadeiro ou falso. Eu vou colocar para ele assim, olha, 5. Ele é igual a 5, tá? 5 é igual a 5? Isso aqui, pode, tá? Se eu falar para ele assim, ó, 5 igual a 5, tá? Veja só, ele também diz que isso é verdade, tá? Por quê? Porque ele está olhando o valor. Valor e 5. Ele é qual o valor? 5. Então, 5 é 5. Só que isso aqui é um número e isso aqui é uma string, tá bom? Então, preste só atenção uma coisa. A gente tem um carinha que olha não só o valor, mas também o seu tipo, que é o 3 iguais, tá? Que também é igual. Só que além dele olhar o valor, ele também olha o tipo. Então, ele olha valor, tipo. Então, quando eu falar para ele assim, olha, 5 igual a 5, tá? Ele vai me retornar falso. Por quê? Porque isso aqui isso é 5 e isso é 5, o valor é. Porém, é do mesmo tipo. Isso aqui é um number e isso aqui é uma string, tá? E o importante é vocês tentarem chegar a isso, gente, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e tenta pensar, tá? No final eu vou falar para vocês qual vocês deveriam utilizar no código de vocês, mas pense só. É mais vantajoso utilizar esse ou esse, tá? Para evitar algum erro no código, tá? Pensa só nisso. Porque, olha, se eu coloco assim, ele vai me dizer que isso aqui é igual, tá? Mas isso aqui é igual só em valor. Ele não é realmente iguais, né? Porque isso aqui é um number, é um número, e isso é uma string. Já esse, realmente, ele diz para mim, olha, não, eles não são iguais, né? Porque isso aqui é um number e isso aqui é uma string, tá? Agora, se eu tiro isso aqui de uma string e torno ele um valor igual, né? Então, isso aqui é 5, isso aqui é um number e isso aqui também é um 5 e um tipo number, ele vai me dizer que isso aqui é true, tá? Bem, além disso, tá? Nós temos o diferente. Presta só atenção, nós temos esse carinha aqui, que é diferente. Bem, esse carinha aqui, ele observa o valor. Então, presta só atenção aqui. Se eu chegar aqui e colocar, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. 5. Ele é diferente de 5? Não, ele não é diferente, porque 5 é igual a 5. Falso, tá? Mas se eu falar para ele, olha, 5, ele é diferente de 5, tá? A gente iria esperar que ele falasse que sim. Mas veja só, ele continua falando que isso aqui é falso. Por quê? Porque ele está olhando novamente o valor. Então, isso para ele é 5 e isso aqui também é 5. Embora isso realmente seja um 5, mas a gente sabe que isso aqui é um number e isso aqui é uma string, tá? Mas ele não está olhando o tipo, ele está olhando o valor. O valor são iguais, tá? Então, ele está dizendo que não, que isso aqui é igual a isso aqui. Então, isso aqui não é diferente disso, tá? Mas assim como a gente tem aqui nós também temos duas maneiras de ver, tá? Então, nós temos dois iguais, tá? Que também é diferente, só que aqui a gente está vendo o valor e o tipo. Agora sim, se eu coloco aqui, acrescento mais um igual aqui, e eu falo para ele 5 diferente de 5, ele vai dizer que sim, por quê? Porque isso aqui é um number e isso aqui é uma string, tá? Então, ele vai retornar o valor true. Bem, novamente, pense sobre esses dois carinhas aqui, tá? Bora lá, vamos continuar. Agora é simples, tá, gente? Bem, maior, tá? Isso aqui é maior que. É assim que a gente lê, tá? Maior que. Vou colocar aqui o console.log. E aí a gente pode ver aqui. 10 é maior que 5?
E novamente, gente, eu volto de novo para a parte de como é lido o código, tá? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Então, ele vai vir aqui e ele vai ler, que é para imprimir no nosso console, tá? E ele vai verificar aqui se 10 ele é maior que 5. Então, 10 é maior que 5, ele vai retornar true, tá bom? Se eu colocar aqui 2 é maior que 5, 2 não é maior que 5, então ele me retorna false, tá? Bem, além de maior, nós temos o menor. Então, menor que. Menor que. Então, novamente, ele vê o que? Da esquerda para a direita. 2 é menor que 5? 2 é menor que 5, então true. Se eu coloco 10 aqui, 10 ele é menor que 5? Não, 10 não é menor que 5, então ele me retorna false, tá? Além do maior que, menor que, nós temos, como a gente viu aqui em cima, maior ou igual, menor ou igual, tá? Então, vamos primeiro falar sobre maior ou igual, tá? Que significa que eu falei, tá? Maior ou igual. E aí a gente pode vir aqui e fazer a verificação. 10 maior ou igual a 5, 10 não é igual a 5, 10 é maior que 5, então true. Bem, eu posso colocar aqui 10, 10. 10 é maior que 10, 10 não é maior que 10, mas 10 é igual a 10. Então, o valor continua sendo true. Bem, assim como nós temos o maior ou igual, tá? Nós temos quem? O menor igual, tá? Então, menor igual. Vamos tirar só o maior aqui e colocar menor ou igual. 10 é menor que 10? Não é menor, mas 10 é igual a 10. Então, ele me retorna true. 10. Vou colocar agora, vou colocar 5 aqui. Do outro lado. Pronto. 10 menor que 5? 10 não é menor que 5. O 10 é igual a 10? 10 não é igual a... E 10 é igual a 5? 10 não é igual a 5. Então, 10 não é menor e não é igual. Então, isso aqui me retorna false, tá? Então, eu acredito que esses aqui são os mais fáceis. Esse aqui complica um pouco, porque nós temos duas maneiras de verificar a igualdade, como verificar a sua diferença, tá? Um observando somente o valor e o outro observando o valor e o tipo, tá? E novamente, eu quero que vocês pensem, tá? Qual vocês, você fosse criar agora o seu código, você faria verificando só o valor ou você verificaria, além do valor, o seu tipo, tá? Então, pense aí. Depois eu irei responder no final, tá? Bem, além de operadores, tá? De comparações, nós temos operadores lógicos. E, gente, isso aqui ele é muito importante, tá? Ele é tão importante que a gente tem uma disciplina só para falar, gente, desses operadores lógicos, para a gente aprender toda essa lógica, tá? Então, a gente vê o quanto ele é importante. E eu vou tentar trazer isso em alguns minutos para vocês. Então, veja só, eu vou tentar trazer de uma maneira que você possa entender como é feito de uma maneira simples e clara. Mas eu acredito, tá? Que vale muito a pena você aprender, tá? Ou pelo menos tente pesquisar uma aula sobre tabela da verdade. Aprenda a tabela da verdade, porque isso muda a sua vida, tá? E isso vai facilitar muito na hora de você programar, tá? E não ficar quebrando a cabeça sem entender o porquê que uma coisa não está funcionando. Talvez não esteja funcionando porque você não está entendendo a lógica como é feito e como funciona, tá? Mas bora lá, vou tentar trazer de uma maneira bem simples. Aí alguém vai chegar e perguntar, Jéssica, você tem uma aula sobre tabela da verdade? Tenho, assim, uma aula da tabela da verdade, mas não uma aula solta sobre a tabela da verdade, tá? A primeira aula que eu gravei aqui para vocês, né, falando, foi sobre MySQL, ensinando bancos de dados. E também lá nós trabalhamos com operadores lógicos, tá?
E aí eu parei 5 minutos da aula só para falar sobre tabela da verdade. Eu abri o Excel, né? Porque lá a gente tem colunas e linha, né? Então eu fiz ali uma tabela. Eu falei 11 minutos sobre tabela da verdade. E é, tem essa aula aí, tá? Se vocês quiserem, né? Não precisa assistir a aula toda, né? Porque a gente tá trabalhando ali com bancos de dados. Mas é, assiste os 11 minutos da aula da tabela da verdade, que eu acho que vai dar vai abrir muito mais a visão de vocês, tá? Ou pelo menos vai dar um complementar maior com a aula de hoje. Caso não queira, e tá tudo bem, gente. O importante é vocês procurar uma aula e aprender, tá? Não precisa ser minha aula, jamais, tá? O meu intuito aqui, gente, é que vocês aprendam, tá? Então, procura uma aula, pelo menos de tabela da verdade, e assista, tá? E tenta aprender. Bem, bora lá. Dito isso, eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples, tá? Nós temos, gente, alguns operadores, tá? Nós temos o operador AND, vou colocar aqui, ó, que é o operador E, tá? Vou colocar aqui, ó, AND. Nós temos também o OR. A maneira, como eu tô colocando aqui, gente, é como vai ser no seu código, tá? Em JavaScript, tá? Eu vou colocar o E assim e o O assim, tá? Então, esse aqui é o operador O. E nós temos a negação, tá? Que é o não, que é o not. Como eles funcionam? Eu vou colocar, gente, aqui, vou comentar para vocês deixar escrito. E escreva aí no código de vocês, gente. Porque isso aqui vai mudar a mente de vocês. Quando vocês for fazer, vocês têm que saber como é que funciona, tá? O operador E, tá? Vou colocar aqui. O operador E deixa eu colocar de um jeito bem simples. O operador E só é verdade quando ambos são verdadeiros. Como assim, Jéssica? Por exemplo, que eu tenho uma variável, tá? Chamada nome. Eu vou colocar P. Se eu tenho uma variável chamada P e eu tenho um operador E entre eles, tá? E eu tenho aqui uma variável chamada Q, tá? Suponhamos que P ele tem o seu valor e que Q ele também tem o seu valor, tá? Que eu estou falando que o operador E só é verdade, ele só retorna true. Bom, ele só vai retornar true e ambos, tá? For verdadeiro. Quer dizer que esse cara tem que ser verdadeiro, quer dizer que ele tem que ser true, e esse tem que ser verdade também, então ele tem que ser true, para que ele retorna, para que ele seja verdadeiro, tá? Então, para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros, tá bom? Então, aqui teria que ser verdade. Vou colocar aqui. E aqui teria que ser verdade para que me retornar verdade, tá? Bem, se aqui for falso e aqui for verdade, bem, vamos lá. O operador E só é verdade quando ambos são verdadeiros, não é isso? Então, isso aqui é falso e isso aqui é verdade. Mas os aqui são verdadeiros? Não são verdadeiros. Então, isso aqui não me retorna verdadeiro. Porque para ele ser verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Então, ele vai me tornar falso, tá? E se eu tiver aqui falso e aqui falso, como é que ele vai se comportar? Novamente, gente, o operador E só é verdade quando ambos são verdadeiros. Que é verdade? Não. Que é verdade? Não. Os dois são verdade? Não. Então, aqui retorna falso, tá? Então, para ele ser verdade, ambos têm que ser verdadeiros, tá? Vou deixar aqui comentar. Agora vamos para o outro operador, tá? O operador O só
é verdade. Não, para que ele seja verdade. Aqui já muda o corpo. Para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro, tá? Então presta sua atenção aqui. Vou colocar assim, pronto. O operador ou, tá? Para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Agora, bora lá. Copiar isso aqui. Vou colar aqui. E agora só vou mudar isso aqui, tá? E eu vou apagar aqui, ó. Vamos lá. Nós temos aqui o operador. Para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Lembrando, o código lê da esquerda para a direita. Ele vai olhar aqui e ele vai encontrar aqui o quê? Verdade. Bem, não interessa do outro lado. Por quê? Porque aqui já é verdade, mas podemos ver. Bem, aqui é verdade, aqui é verdade. Para que ele seja verdadeiro, basta que um seja verdade. E aqui a gente já tem um aqui verdade, temos o outro lado verdade. Então, isso aqui é o quê? Verdade, tá? Bem, bora lá. Operador, para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Aqui é falso e aqui é verdade. Bem, para que ele seja verdadeiro, basta que um seja verdadeiro. Então, a gente já tem aqui um verdade. Então, aqui é verdadeiro. Bem, nós temos aqui o operador. Para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Aqui nós temos falso e aqui nós temos falso. Então, bem, vai ser falso porque para ele ser verdade, basta que um seja verdadeiro e aqui ninguém é verdade, tá? Então, veja só como aqui já é diferente, tá? Então, tenta, gente, ó, tentei especificar de uma maneira bem simples para a gente entender. Quando a gente fala do operador e, tá? Do operador and, para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros, tá? Então, vou até mudar aqui, ó. Para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros, tá? Já no operador, não. Para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro, tá bom? Bem, e aí nós temos o operador não, tá? O operador de negação, tá bom? Então, eu vou copiar isso aqui. Posso apagar esse lado de cá. E aí a gente só coloca aqui a negação, tá? Então, bora lá. Negação de P. Supomos que P ele seja verdade. Então, aquele é a negação, ele nega o seu valor. Então, o que acontece aqui, tá? Assim como eu fiz com o outro, deixa eu fazer aqui também. O operador ele nega. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui de uma maneira simples, tá? O operador de negação, ele nega o seu valor, tornando o true em falso, false, e o false em true. Tá? Então, ele nega, gente. Se algo está é verdadeiro, ele torna falso, tá? Então, vamos lá. P, a negação de P, ele é verdade. Então, se eu estou negando ele passa a ser falso, tá? Bem, ele é falso, eu estou negando ele passa a ser verdadeiro, tá? Então, ele é a negação, tá? Então, ele troca o seu valor, lógico, tá? Se ele era verdade, ele passa a ser falso. Se ele era falso, ele passa a ser verdade, tá? Bem simples isso aqui, né? Bem, agora vamos colocar na prática, tá? A gente viu a teoria aqui, né? Lembrando de uma maneira bem simples, tá? E agora a gente vai colocar isso na prática. Suponhamos que eu tenho uma variável chamada tem ingresso. E dentro dela eu atribuo o valor true, tá? E aí eu vou criar aqui uma variável. Na verdade, a gente já tem ela aqui. Cadê que é a variável
idade, eu vou recortar ela daqui e eu vou colocar ela aqui, tá? Eu vou colocar 16. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação, tá? Eu vou verificar aqui, ó. Se eu tiver o ingresso, tá? Se eu tiver o ingresso e a minha idade for maior ou igual a 18 anos, eu posso imprimir no console o quê? Opa, vamos embora. Pode entrar no show, tá? E não, se eu tiver o ingresso e eu for menor que 18 anos, a minha idade for menor que 18 anos, opa, pode entrar. Eu também vou poder entrar no show, pode entrar, mas com responsável, tá? Se não, quer dizer que isso não é verdade, nem isso é verdade, quer dizer o quê? Que eu não tenho ingresso. Aqui, por exemplo, aqui pode dar falso o quê? Eu posso ter o ingresso, mas eu posso não ser de maior de idade. Ou eu posso ser maior de idade e não ter ingresso, tá? Aqui, eu posso ter o ingresso, ou eu posso não ter o ingresso, pode ser que eu não tenha ingresso, mas eu seja, a minha idade seja menor que 18. Ou que aqui pode dar falso também, caso, já falei, né? Caso eu não tenha o ingresso. Bem, se eu não tiver o inglês e nem a idade, né, para entrar, ou, enfim, então, console.log, eu não vou poder entrar. Então, bora lá, presta sua atenção aqui, tá, gente? Primeira coisa, vamos primeiro ver aqui uma coisa, vamos relembrar, tá? Nós estamos falando sobre o operador E. O operador E, para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui para a gente utilizar como colinha, tá? Sim, vai ser nossa cola, que a gente está aprendendo. Então, a gente tem que escrever, tá? O aluno tem que aprender que para aprender é necessário escrever, porque a gente esquece, tá, gente? Não fica achando que a nossa mente vai guardar todas as informações, não, tá? Então, tente escrever para não esquecer, tá? Então, enquanto você está aprendendo, depois você não precisa mais disso, tá? Depois você não vai precisar mais ter isso escrito. Porque você vai fazer tanto, 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 que já vai estar na sua cabeça, tá? Porém, por enquanto, tá aprendendo, tem que estar escrito. Então, bora lá, tá? Vamos lá. Para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Então, bora lá. Vamos fazer aqui uma verificação, tá? Tem ingresso? Tem ingresso, true. É verdade. Então, eu tenho ingresso, true. Isso aqui é verdade. Vamos colocar V de verdade, tá? Bem, a idade. A idade eu tenho 16. 16 é maior que 18? 16 não é maior que 18. 16 é igual a 18? 16 não é maior nem é igual a 18. Isso aqui é falso, tá? Então, bora lá. Isso aqui vai me retornar. Para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Então, isso aqui é verdade, e isso aqui também teria que ser verdade para ele me retornar verdadeiro. Então, já que isso aqui é verdade, só que isso aqui não é verdade, isso aqui me retorna o quê? Falso. Porque para ele ser verdade, ambos teriam que ser o quê? Verdadeiro. Então, me retorna falso aqui, tá? Então, ele não entra aqui. Bem, então, vai para a segunda verificação. Aí ele vai vir aqui e vai fazer uma outra verificação. Bora lá, vou copiar isso aqui. Tem ingresso? Tem ingresso, verdadeiro. E a idade, que é 16. 16, ele é menor que 18? 16 é menor que 18. Então, verdade.
Bem, o que ele diz? Para que ele seja verdade, ambos têm que ser verdadeiros. Isso é verdade e isso é verdade. Então, ambos são verdadeiros, que é o que o Tono quer. Verdade. Então, ele vai cair aqui. Pode entrar com responsável. Bora ver? Opa. Idade. Ah, qual do código aqui, gente? Peraí. Peraí, senão temos problema lá em cima no código, né? Vou colocar aqui, idade 2 igual a 16. E aí, Ctrl D, tá? Setinha para o lado, 2. Bem, bora lá. Então, pode entrar com o responsável. Vai ter ser onde ele vai ter que cair. Então, pode entrar com o responsável. E agora eu mudo aqui, coloco 18, tá? Bora lá. Tem ingresso? Tem ingresso. A idade, ele é maior ou igual a 18? Ela não é maior, mas ela é igual. Então, que se torna o quê? Verdadeiro. E para ele ser verdade, ambos têm que ser verdadeiros. E ambos são que verdadeiros. Então, isso aqui me retorna a verdade. Então, pode entrar no show, tá? Bem, se aqui eu coloco false, bom, eu nem posso entrar no show, tá? Por mais que eu seja maior de idade, mesmo se eu fosse de menor de idade, eu também não poderia entrar no show como responsável, por quê? Porque eu não tenho ingresso. Porque para ele ser verdade, ambos têm que ser verdade. Então, isso tem que ser verdade e isso tem que ser verdade, tá? Ou isso tem que ser verdade e isso aqui tem que ser verdade. Porém, não tem ingresso, torna isso aqui falso, torna isso também falso, tá? Então, ele não entra aqui, porque para ele ser verdade, ambos tinham que ser verdade. E não entra aqui porque para que ele se torne verdadeiro, ambos têm que ser verdade. Então ele vai cair aqui. Não pode entrar. Não pode entrar, tá? Então, veja só o quão importante, gente, é a gente entender como funciona o operador E, tá? Para que a gente possa trabalhar. Veja só, isso aqui é uma operação simples, tá? Mas requer que a gente entenda como ele funciona, tá? Bora lá, vamos continuar. Vamos agora fazer do operador OU. Vou chegar aqui e vou copiar o operador OU que a gente escreveu, tá? Vou criar aqui uma variável chamada tem convite. Vou colocar o valor true. E eu vou colocar outra variável aqui, chamada de VIP. E eu vou colocar que é false, tá? Agora presta atenção aqui, tá bom? Eu vou fazer uma atenção. Se ele tiver convite ou ele for VIP, tá? Ele pode entrar. Pode entrar. Bem, se não, console.log não pode entrar. Vamos lá, gente. A gente agora está trabalhando com o operador OR, tá? E o operador OR, para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Bem, tem convite? Tem convite true. Então, é verdade. Eu tenho convite. Bem, VIP? Não, não sou VIP. Falsa. Ok. Bora lá. Para que ele seja verdade, basta que um seja verdade. Então, a gente tem o que? Verdade aqui. Então, para que ele seja verdade, basta que alguém aqui seja verdade. E tem convite, eu tenho convite. Então, isso aqui é verdade. Então, pode entrar. Tá? Pode entrar. É. Bora lá.
Tem convite? Não, não tem convite. False. Você é VIP? Sim, eu sou VIP. True. Então, bora lá. Tem convite? Não, não tem convite. Tá bom. Mas você é VIP? Sim, eu sou VIP. Então, para que ele o operador, para que ele seja verdade, basta que um seja verdade. Bem, nada aqui é verdade. Então, ele retorna o quê? Ele é o quê? Verdadeiro. Então, pode entrar. Você é VIP. Então, pode entrar, tá? Bem, tem convite? Não tem. Você é VIP? Não, não sou VIP, tá? Então, bora lá. Tem convite? Não, não tem convite. Ok. Pois você é VIP? Não, não sou VIP. Bem, então bora lá. Para que ele seja verdade, o operador, ou para que ele seja verdade, basta que um seja verdadeiro. Que é verdade? Não. Aqui é verdade? Não. Então ele vai ser falso. Então não pode entrar, tá? Então é dessa maneira que funciona. Então, escreva isso, gente, porque isso aqui vai ser seu amigo durante o seu aprendizado, para que você possa entender, tá? Eu ainda acho que você deve, pelo menos, assistir uma aula sobre a tabela da verdade, para dar assim, uma abrida maior na sua mente, tá? Mas se é um aluno que está na faculdade, não se preocupa que você deve estar tendo, então, uma matéria somente sobre isso, tá? Então, para você ver o quanto isso aqui é importante, gente. A gente tem uma disciplina só reservada para isso, né? Veja só, a gente não trabalha com código, né? A gente faz tudo à mão, né? Ali, um processamento, né? Matemático, né? Para que a gente possa realmente aprender como isso aqui funciona, para que quando a gente chega no código, a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade de entender, compreender e de poder estruturar e fazer a lógica do nosso programa realmente funcional, tá? Bem, bora lá. O que é que nos falta? A negação, né? Então, nós temos o operador não. Vou copiar aqui. O operador não, eu falei que ele nega, né, o seu valor. Então, ele torna o true em falso e o falso em true, ok? Foi isso que eu falei. Então, bora lá, vamos ver um exemplo, bom? Eu vou criar uma variável chamada bloqueado. E eu vou dizer que é bloqueado, está bloqueado, tá bom? Bem, eu vou fazer agora a verificação. Se é bloqueado, vou colocar aqui console.log está bloqueado. Se não estiver bloqueado, eu vou colocar aqui console.log não está bloqueado. Bem, opa, aqui é chave, tá, gente? Prontinho. Bora lá. Então, fazer a negação, tá? Vamos lá, vou fazer a verificação. Bloqueado? Bloqueado é um valor true. E eu falei o quê? No começo da aula, que o if, tá? A gente entra no bloco de código quando ele é verdade. Isso aqui é a verdade. Então, ele vai imprimir para mim o quê? Está bloqueado. Está bloqueado, tá? Bem, mas agora a gente vai trabalhar com a negação, tá? Então, eu coloquei aqui o ponto de afirmação, que é o quê? A negação. E ele nega o que? O seu valor. Então, se isso aqui é true, ele torna em falso. Então, é bloqueado, a negação dele torna isso em falso. Então, ele não vai cair aqui, tá? Ele vai retornar isso aqui falso, e aí eu caio o quê? Um else, tá? Se não, quer dizer, se isso aqui não é verdade, então faça isso. Não está bloqueado. Então, não está bloqueado. Tá? Então, ele nega. Então, se o valor era verdadeiro, ele torna falso. Se o valor era falso, ele torna verdadeiro, tá? Então, ele está negando, tá? Isso aqui nós chamamos de negação. Bem, agora que a gente já falou sobre if, else, if e else, tá? A gente já viu os operadores de comparação, já vimos os operadores lógico, tá?
Vamos agora falar sobre o switch case, tá? O switch case, ele é uma alternativa para múltiplas condições fixas, tá? É algo bem simples, gente. Suponhamos que eu tenho uma variável chamada dia da semana, tá? E eu vou colocar o dia da semana, dia 3. Lembrando, o dia da semana começa, gente, no domingo, tá? Então, nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, finaliza no sábado, tá? Então, o primeiro dia da semana é no domingo. Bem, vou colocar aqui, vou criar uma variável chamada nome dia, e eu não vou atribuir nada para ele, tá? Bem, eu vou vir aqui e vou colocar o switch case, tá? O nosso switch, a gente tem que passar uma condição para ele. E eu vou falar que a condição é o número 3, que está dentro da minha variável aqui, tá? Eu poderia vir aqui e colocar 3, tá? Ou, nesse caso, pegar o que tem dentro da minha variável, tá? Dia da semana, e tem o valor 3. Bem, então a gente vai trabalhar com números. Se eu vou trabalhar com números, a gente vai fazer o quê? Switch case. Então, nós temos os case, tá? E eu vou colocar aqui o valor 1. Se a condição for 1, tá? Eu vou cair aqui dentro e eu vou atribuir para dentro da variável nome dia o valor de domingo. Porque a gente já sabe que o primeiro dia da semana é o domingo. Bem, se caiu aqui, eu quero finalizar. E essa linha aqui, gente, ele finaliza, tá? Ele sai do nosso loop. Então, ele finaliza aqui o nosso switch. Então, caiu aqui, finalizo. E aí, se eu finalizar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir o nome do dia, tá? Bem, suponhamos que tá, não foi o case 1, eu quero, então vamos verificar o case 2, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou atribuir o nome do dia, que então vai ter segunda. Bem, e aí eu finalizo. Bem, case 3. Então a gente já sabe que é o 3, porque aqui tem o valor 3. Então ele vai cair aqui. O que eu quero fazer? Eu quero atribuir o valor terça para dentro da minha variável nome dia e eu quero finalizar, tá? Mas caso, né, ele não coloque nenhum valor desse aqui, nem o valor 1, nem o valor 2, nem o valor 3, que é o valor que nós temos aqui, eu vou colocar aqui o default, quer dizer que não temos nenhum desses valores. Por exemplo, se ele colocar o valor 5, nós não temos o valor 5. Se ele colocar o valor 4, não tem o valor 4. Então, eu vou atribuir para nome do dia o quê? Dia inválido, tá? Então, bora lá. Se eu rodo esse código, ele vai imprimir o quê? Terça-feira. Por quê? Porque ele veio aqui, ó, switch. A condição aqui é o valor 3. Então, ele vem aqui, case 1, não é o case 1. Então, passo para cá. Case 2, não é o case 2. Case 3, o 3 igual ao valor que eu tenho aqui, 3. Então, ele vai cair aqui, vai atribuir terça para dentro da variável nome dia e vai finalizar o meu switch, tá? Finalizando o meu switch, aqui fora eu tenho o quê? Um console.log. Ele vai imprimir isso aqui para mim. E aí ele vai imprimir o quê? O nome do dia, que está atribuído o quê? Terça aqui dentro. Então, ele vai imprimir terça. Vamos ver? Terça, tá? Se eu coloco aqui 1, quer dizer que a minha condição é o valor 1. Case 1 vai atribuir o que? Domingo, vai finalizar e vai imprimir o que? Domingo. Domingo. Se eu coloco 2, chega aqui, ele coloca segunda para dentro da variável e finaliza o meu switch e imprime aqui segunda, tá? Se eu coloco o valor 4 nós não temos, então ele cai aqui no default e ele vai atribuir o quê? Dia inválido. Ele vai imprimir o quê? Dia inválido. Então, dia inválido, tá? Então é assim que a gente trabalha com o switch. Bem, gente, antes de passar do switch, deixa eu falar, gente, a gente pode trabalhar também com letras, tá? Eu poderia ter aqui uma string e eu poderia trabalhar com essa string, tá? Então, agora vamos ver só, eu falei A, que ele vai cair aqui no A, que é domingo. Se eu colocar B, vai ser segunda. Se eu colocar C, vai ser terça. Se eu colocar D, é inválido, tá? Porque nós não temos o D de inválido. Lembrando, gente, que isso aqui é diferente disso aqui, tá? Se eu colocar aqui A minúsculo, vai ser dia inválido. Por quê? Porque isso é diferente disso aqui, tá? Então,
Se eu coloquei maiúsculo, coloco tudo em maiúsculo. Por isso que quando a gente começa a desenvolver projeto, a gente costuma pegar tudo que a gente tem para fazer comparação, ou coloca tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo. Utilizando quem, gente? Vou colocar aqui, ó. Já temos aqui, ó. Lowercase para deixar tudo em minúsculo, tá? Agora vem aqui, ó. Ele deixa tudo em minúsculo. Ou a gente pode colocar o uppercase, que é para deixar o quê? Tudo em maiúsculo, tá? Para poder fazer comparações. Então, a gente utiliza muito isso, tá? Então, eu vou deixar letras aqui, só que vou colocar aqui só para vocês saberem que também funciona, tá? Bem, agora que a gente já falou de switch case, a gente tem que falar também sobre operador tenário, tá? Que é uma condição simplificada em uma linguagem, gente. Então, é um jeito simples de fazer. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada idade, e a gente já tem idade de idade 2, eu vou criar uma variável chamada idade 3, e eu vou colocar o valor de 20, tá? Bem, eu quero atribuir algo para dentro dessa variável. Então, eu vou colocar status. E agora eu quero fazer uma verificação, tá? E isso aqui que eu vou fazer chama operador tenário. Porque eu vou fazer, utilizando operadores tenário, é a maneira que eu vou utilizar para fazer a verificação, tá? Então, a gente vai utilizar operadores tenário para fazer essa verificação. Então, eu vou verificar se a idade, tá? Ela for maior ou igual a 18 anos, tá? Se isso for verdade, eu vou atribuir o valor adulto. Se não, tá? Eu vou dizer que ele é menor de idade. Então, veja só o que eu estou fazendo. Eu estou verificando se 20 anos ele for maior ou igual a 18, então 20 não é igual a 18, mas 20 ele é maior que 18. Então, se isso aqui é verdade, ele vai atribuir essa string, né, o valor adulto para dentro da minha variável status. Se não, quer dizer que isso aqui não é verdade, ele vai me retornar o quê? Variável, a variável não, né? A string menor de idade para dentro da minha variável. E agora, se eu imprimir console.log status, eu posso ver que dentro de status eu vou ter a palavra adulto, tá? Então, nós temos aqui a nossa string adulto. Se eu colocar aqui, mudar para 17, então 17 é maior ou igual a 18? Não é maior nem é igual a 18. Então, isso aqui não é verdade. Então, ele não vai atribuir a string adulto, mas isso é falso. Então, ele vai retornar menor de idade, tá? Então, menor de idade. Vou voltar aqui para 20. Vamos imprimir aqui adulto. Então, acho que bem simples. Então, vamos colocar isso na prática, gente? Vamos ver as coisas funcionando, acontecendo? Bem, então bora lá. Eu vou criar um input, tá? Que vai ser do tipo text. Então, a gente vai poder escrever aqui, bom? Eu vou colocar também aqui um ID, que eu vou chamar de idade input. E eu vou colocar aqui um background só para poder aparecer aqui alguma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, digite sua idade. Prontinho, tá? Vou colocar aqui um botão que eu vou chamar de verificar, tá? A gente pode ver que nós temos aqui um botão. Eu vou dizer que se alguém clicar nele, clique, eu quero chamar uma função que nós não temos ele ainda, mas a gente vai criar, que vai chamar verificar idade, tá? E eu também quero criar um parágrafo que eu vou atribuir um ID chamado resultado, que é onde eu vou colocar o resultado, tá? Bem, dito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui essa função que eu quero criar, que eu não tenho ainda, como é que a gente cria uma função function e damos um nome para ela, tá? Então, eu estou criando uma função chamada verificar a idade, que ele será executado quando a gente quiser verificar a idade
de alguém, tá? Então, quando a gente clicar no nosso botão aqui, verificar, tá? Bem, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma constante chamada idade. E eu vou falar para ele o que? Olha, documente. O que isso aqui significa, gente? Olha para a minha página, tá? A minha página inteira. E procura para mim, eu quero que você acesse para mim o elemento cujo o ID seja idade input, tá? Opa! Idade input. O que eu estou fazendo, tá? Eu estou falando para ele assim, olha, você olha para minha página, tá? Inteira. E eu quero que você olhe os elementos e cujo aquele elemento que tiver o ID idade input, atribui para dentro da minha variável idade, tá? Então, em outras palavras, o que eu estou falando para ele? Olha, busca o campo de entrada do HTML, tá? Que, nesse caso, ele é um input. E tem o ID idade input. Guarda esse elemento na nossa variável idade, porque depois eu vou utilizar ela. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Bem, vou criar aqui uma nova variável, que eu vou chamar idade digitada. Bem, o que eu quero fazer, gente? Isso aqui vem como texto, tá? Já tá aqui text, então a gente já sabe que isso aqui vem como texto, mas ele sempre costuma vir como texto, tá? As coisas costumam vir como string. E aí eu preciso fazer o que? A modificação. Preciso mudar de texto para o número, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui o int, tá? O que eu quero mudar para inteiro? A idade, tá bom? Bem, só que eu também quero, antes de mudar a idade para o tipo de number, né? Eu quero pegar o seu valor, tá? Então, eu quero pegar o seu valor para poder mudá-lo. E, além disso, eu quero remover os espaços vazios, tá? Na frente e atrás. Bem, em outras palavras, Jéssica, o que eu estou fazendo, tá? Opa! Agora sim, tá certo. Primeiro, o que eu estou fazendo, tá? Eu vou pegar o valor digitado no campo. Sempre vem como texto, tá, gente? E eu vou remover os espaços com a nossa função .trim, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou convertê-lo, tá? Para números inteiros, utilizando o passInt. Bem, feito isso, eu atribuo ele para dentro da minha variável idade digitada. Bem, eu tenho que fazer uma verificação aqui para não quebrar o meu código, tá? Então, eu vou verificar se isso realmente é um número, tá? Então, isName, tá? E vou colocar aqui idade digitada. Está dentro da minha variável idade digitada. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Eu estou utilizando a funçãozinha isName para verificar se o valor não é um número, tá? Por exemplo, se o usuário digitou letras ou deixou em branco. Então, é isso que eu estou verificando. Olha, isso aqui não é um número. Se isso aqui não é um número, eu vou criar um alerta para o usuário. Eu vou dizer, olha, por favor, digite um número válido, tá? E aí, isso aqui não vai me retornar nada. Bem, feito isso, tá? Então, agora eu já tenho uma idade. Já peguei a idade que foi digitada e eu já fiz aqui, já coloquei ele para o tipo de number, já atribuí ele aqui. Eu já verifiquei se realmente isso aqui era um número, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou idade, ponto, velho, e eu vou limpar. Então, eu vou limpar o campo de entrada depois de verificar a idade, tá? Isso que eu vou fazer. Bem, feito isso, eu vou vir aqui criar outra constante que eu vou chamar de resultado, tá? Bem, o que eu vou fazer? Novamente, eu quero que ele olhe para a minha página web. Então, ele vai olhar aqui para a minha página toda e eu quero que ele procure o elemento para acessar o elemento cujo ID, tá? Seja igual o de resultado. Quero pegar aqui esse carinha aqui, o parágrafo, tá? Então, o que eu estou falando para ele? Olha, pega um elemento do HTML, que nesse caso é um parágrafo, cujo ID seja resultado, onde será exibido o quê? O texto final, como o que a gente quer pôr aqui na nossa lógica, tá?
Então, bora lá. Eu vou fazer verificação, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com if, else, if e else, tá? Então, o quê? Vamos lá, gente. Eu quero fazer a verificação da idade do meu usuário, tá? Então, se a idade digitada ela for maior ou igual de 75 anos, tá? Eu vou colocar lá no resultado, que é um parágrafo. Então, eu vou colocar lá o conteúdo, que é um texto, vou atribuir o quê? Que ele é idoso, tá? E não, se. Vamos fazer outra verificação, tá? Se a idade dele, tá? Se a idade for 65 ou mais, eu vou escrever idoso. Se for menor que 65, né? Mas ele tiver 18 ou mais, eu que eu vou falar para ele, se for 18 ou mais, então você é um adulto. Se não, se, vou fazer outra verificação, tá? Se ele for menor que 18, mas ele for, mas ele tiver 12 ou mais de 12 anos, quer dizer, ele é menor que 18, mas ele tem de 12 para cima, ele é um adolescente. Tá? Bem, se ele não tem 12 anos para cima, tá? Então, eu vou verificar se a idade dele é maior que 0, tá? Então, se for menor que 12, mas maior que 0, então ele é o quê? É uma criança. Bem, gente, se for menor ou igual a 0, então tem algo errado aqui. Então, eu vou falar para ele assim: olha, idade inválida. Tá? Bem simplesinho aqui, tá? Agora a gente já pode testar. Tô salvando aqui, vamos recarregar e bora lá. A primeira condição é de 65 para cima, né? Então, eu vou verificar aqui, ó. Vamos lá, gente, pode ser qualquer coisa, tá? Se eu colocar aqui 18 anos, ele é adulto, tá? Então, ele é adulto. Se eu colocar 25, ele é adulto. Se eu colocar 50, ele vai continuar sendo adulto. Se eu colocar 60, ele continua sendo adulto, tá? Se eu colocar 64, ele continua sendo adulto. Se eu colocar 65 aqui na nossa lógica, ele passa a ser o quê? Idoso. Então, agora ele é idoso. Se eu colocar 70 anos, ele é um idoso. Se eu colocar 90 anos, ele é um idoso, tá? Se eu não colocar nada, por favor, digite o número inválido. Se eu colocar letras, por favor, digite o número inválido, tá? Bem, bora lá. Vamos lá. Se eu colocar 12 anos, ele é um adolescente. Se eu colocar 17 anos, ele é um adolescente. Se eu colocar 18, ele passa a ser adulto. Se eu colocar 11 anos, ele é uma criança. Se eu colocar 2 anos, ele é uma criança. Se eu colocar 1 ano, ele é criança. Se eu colocar 0, ele tem que ser uma idade inválida, tá? Idade inválida, colocar menos 1, idade inválida, tá? Então, veja só, está funcionando aqui a nossa lógica, a nossa funçãozinha está funcionando, tá? Então, a gente está aqui, colocou aqui que prática aquilo que a gente viu, tá? Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até mais e tchau, tchau!